Olá, turma, bom dia, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre verbos regulares e irregulares. Verbos são a classe de palavras que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Hoje é a nossa última aula sobre verbos. Hoje falaremos sobre verbos regulares e irregulares. Regular é aquele que não sofre alteração no radical, que é a parte inicial do verbo, e as terminações se apresentam de acordo com o modelo de sua conjugação. São exemplos os verbos amar, bater e partir. Note que o radical, que é am, quando eu conjugar exemplo, eu amo, ele não vai alterar, vai continuar o am, que é o radical, que é a raiz, que não se altera. A segunda conjugação, ó, o verbo bater. Bate é o radical, que não pode se alterar. Então, ó, na conjugação eu bato, ó, bate, continua aí. E na terceira conjugação do verbo partir, ó, parte é a parte que não se altera, que é o radical. Então, na conjugação, ó, eu, ó, parto, ficou parte, continua aqui. E os verbos irregulares, eles vão sofrer alterações no radical. Ó, exemplo, primeira conjugação do verbo dar. Ó. O radical é só o D nessa palavra. Eu dou, continuo, mas se você continuar a conjugação desse verbo, vai alterar esse radical. Segunda conjugação, ó, o verbo caber. Ó. Cabe é o radical. Quando eu conjugo o verbo caibo, fica cai. Caibe. Então, veja que acrescentou a letra I. Então, o radical, ele mudou na conjugação. E a terceira conjugação é o verbo ouvir, que quando eu colocar, vai ficar, ó, na primeira conjugação, eu ouço. Então, eu ouço, veja que mudou a letra V de ouve para ao C cedilha, para ficar a palavra ouço. Então, o radical desse verbo, ele mudou. Vamos para uns exemplos na frente. Vamos começar pelo verbo regular, que ele não vai alterar o radical, como eu já havia falado anteriormente. Exemplo do verbo cantar. Eu anotei de vermelho o radical, que é a raiz, onde não se altera. O verbo cantar no pretérito perfeito. Ó, eu cantei. Note que o cante, ele vai continuar em todos os verbos da conjugação do verbo cantar. Ó. Eu cantei, tu cantaste, ele e ela cantou, nós cantamos, vós cantastes e eles e elas cantaram. Todo o radical, que é essa parte em vermelho, não foi alterado em todos os verbos. Então, esse verbo é regular, porque o radical não se alterou. A única parte que se alterou nesses verbos foi a desinência verbal, que é essa parte que está em preto em cada um dos verbos. Desinência verbal é a parte final do verbo em que ele pode ser alterado, tá certo? E o radical é a raiz, que nos verbos regulares não se alteram e no irregular se altera. Vamos para agora o verbo irregular. No verbo irregular, vai sofrer alterações no radical. Vamos para o exemplo do verbo ser no presente. Olha aqui como vai ficar diferente. Não dá nem para eu mostrar a raiz desse verbo. Então, ele é irregular. Olha a primeira conjugação. Eu sou, tu és, ele e ela é, nós somos, vós sois e eles e elas são. Note que a raiz desse verbo, ele se alterou em todas as conjugações dele, tá certo? Então, se ele se alterou, é um verbo irregular, tá certo? E para finalizar nossa aula de hoje, que era bem simples mesmo, vocês vão fazer a anotação das informações dessa videoaula, vão fazer a atividade sobre esse conteúdo nas páginas 171 e 172 do livro didático e, para finalizar, vão fazer a leitura e interpretação de texto
das páginas 173 a 179. Espero que tenham compreendido. Um abraço e até a próxima aula.